Então, vamos lá, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Sami aqui falando novamente. Nós vamos dar continuidade, então, às nossas aulas da disciplina de saúde coletiva, tá bom? E agora a gente vai falar sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS. Nosso querido SUS, né? Eu, particularmente, sou apaixonada pelo SUS, amo essa aula, amo falar sobre o nosso sistema, é um sistema muito bonito. E a gente vai entender um pouquinho como é que foi construído o SUS ao longo dos anos, tá bom? Então, professor, um pouquinho de história. Antes do advento do Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde ele se resumia em atividades de prevenção de doenças. Como é que funcionava isso? As atividades eram voltadas apenas para a publicação de livros, folhetos, catálogos distribuídos em empresas, escolas, ou seja, uma política, era uma atividade ineficiente, porque não era capaz de alcançar todas as camadas da sociedade, certo? Então, a assistência médica hospitalar, ela não servia aos indigentes, ou seja, quem não tinha acesso ao atendimento do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que era conhecido como INAMPS. Então, aquelas pessoas que não contribuíam com a Previdência, ou seja, não trabalhavam com carteira assinada, elas não tinham direito à saúde, não tinham assistência. Então, o INAMPS ele foi criado no regime militar em 1974 e tinha a finalidade de prestar atendimento médico aos que contribuíam com a Previdência Social, ou seja, aqueles trabalhadores formais que trabalhavam de carteira assinada. Esses tinham assistência à saúde. O SUS não, na verdade, né? O sistema de saúde era só para eles. E dispunha também de estabelecimentos próprios, mas a maior parte dos atendimentos era realizado pela iniciativa privada, através dos convênios, que a gente chama hoje dos planos de saúde, tá? Então, como é que era antes do SUS? O modelo de saúde adotado antes do SUS, ele dividiu o brasileiro em 3 categorias, aqui embaixo, ó, acompanhe comigo. A primeira categoria era dos brasileiros que podiam pagar por serviços de saúde privada, tá? Então, eram aqueles que tinham os planos de saúde e que podiam pagar pelos atendimentos. O segundo grupo eram os que tinham direito à saúde pública, por serem o quê? Segurados da Previdência Social, ou seja, os trabalhadores formais. Então, a pessoa chegava com a carteira de trabalho, com o olerite naquela época, e eles conseguiam um atendimento de saúde, por quê? Porque eles contribuíam para a Previdência Social. E tinha um terceiro grupo, que era o grupo de brasileiros que não possuíam direito algum. Esses aqui não tinham atendimento, não tinham direito. Então, se eles viviam à mercê da sociedade, eles dependiam de caridade e do próprio serviço das Santas Casas, naquela época, que era mantido pelas igrejas católicas. Então, com isso, no final dos anos 80, começou a surgir os movimentos sociais, o povo começou a ficar revoltado e começou a querer reivindicar por saúde, né? E aí os movimentos sociais de redemocratização no país e melhoria das condições de vida da população. Olha só, pessoal, isso no final dos anos 80, ou seja, é bem recente, né? A luta pela ampliação dos direitos de cidadania às camadas sociais marginalizadas, então eles começaram a pedir, a reivindicar esses direitos de cidadania também para aqueles que não trabalhavam de carteira assinada, para aqueles que não tinham direito na época. Então, foi dentro dessa perspectiva que a saúde surgiu como um direito do cidadão e dever do Estado, e se colocou como ideia central do movimento sanitário, que se consolidou mais tarde na forma elaborada de reforma sanitária, certo? Então, a reforma sanitária brasileira, ela nasceu na luta contra quem, gente? Contra a ditadura, com o tema saúde e democracia. Então, vejam que o SUS, a criação do SUS, a reforma sanitária, ela também veio junto com uma briga política, com uma luta, né, por democracia. Então, que interessante a gente saber que o SUS ele também é fruto, né, dessas reivindicações, desse anseio da população em ter voz, tá? Então, estruturou-se
com os universitários, estruturou-se com os movimentos sindicais, em experiências regionais de organização de serviços. Então, eram essas pessoas que iam para as ruas, que brigavam, que discutiam nas universidades, e aí começou essa reforma, né? Então, a reforma sanitária e a oitava Conferência Nacional de Saúde. Então, consolidou-se na oitava Conferência Nacional de Saúde, quando, em 1986, no qual, pela primeira vez, mais de 5.000 representantes de todos os segmentos da sociedade civil discutiram um novo modelo de saúde para o Brasil. Então, vejam só, no final dos anos 80, né, que começou a questão da reforma sanitária, e na oitava Conferência Nacional de Saúde, que foi em 86, foi onde começaram-se a discutir a questão da saúde como direito de todos. Foi na primeira Conferência Nacional de Saúde, a primeira Conferência Nacional aberta à sociedade, porque antes as conferências eram fechadas, tá? E essa oitava conferência, que foi em 86, foi a primeira aberta à sociedade. Então, mais de 5.000 representantes de todos os segmentos participaram na época. Estabeleceu-se um marco político e conceitual para a orientação do processo de transformação do setor saúde no Brasil. O reconhecimento de que o direito à saúde se inscreve entre os direitos fundamentais do ser humano e é dever de quem? É dever do Estado, a sua garantia. Então, foi aqui que o SUS começou a ser desenhado, tá? Aqui também, na oitava Conferência Nacional de Saúde, foi elaborado, na verdade, o conceito ampliado de saúde. Lembra que eu falei na aula anterior para você sobre o conceito ampliado de saúde, que saúde não é apenas a mera ausência de doença, mas ela é resultado de uma série de condições de habitação, de renda, de alimentação, de meio ambiente, trabalho, transporte, educação, emprego, lazer, liberdade, acesso à posse de terras e acesso a serviços de saúde. Então, a saúde ela está atrelada a todos os outros setores, tá? Não apenas ao setor saúde, mas ela é resultante de uma série de condições. Então, o resultado da implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, o SUDES. Então, pessoal, o primeiro nome aqui do SUS foi SUDES, tá? Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde. Então, aqui nós começamos definitivamente com o modelo de saúde que nós temos hoje. Então, garantiu na Constituição, por meio da emenda popular, que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. A implantação gradual, essa foi a implantação gradual do Sistema Único de Saúde. Então, vamos lá, recapitulando. O SUS começou, né, a ser pensado, a ser desenhado, lá na reforma sanitária, quando as pessoas brigavam pelo fim da ditadura militar. E aí elas começaram o quê? Como é que era a saúde antes? Só tinha direito quem tinha carteira assinada, quem era trabalhador formal. E aí eles começaram a brigar para que a saúde fosse um direito de todos os brasileiros, certo? Essa discussão foi levada para a oitava Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 86. Lá na oitava Conferência Nacional de Saúde, eles conceituaram saúde, o conceito ampliado de saúde, e começaram a desenhar o SUS, né, na forma de SUDES, que era o primeiro nome. Começaram a pensar, começaram a discutir, e aí elaborar os conceitos que eles precisavam para que mais tarde, em 88, 2 anos após a conferência, o SUS, a saúde como direito de todos, e o SUS fosse de fato estabelecido na Constituição Federal, certo? Então, o fundamento legal do SUS, tá? Quem, gente? É a Constituição Federal de 1988, tá? Constituição Federal de 1988. Então, vamos lá. Onde começou o SUS? Né? O SUS começou lá na reforma sanitária, porém, qual foi o conceito, o marco legal? O que determinou de fato que o SUS, o que fez com que o SUS surgisse, né, e fosse de fato realidade? A Constituição Federal de 88, tá bom? E foi regulamentado nas leis 8.080 de 1990, tá aqui, ó,
e 8.142 também de 1990. Então, o SUS foi constituído, foi formatado na Constituição Federal, porém, foram as leis 8.080 e 8.142 que regulamentaram, que falaram como o SUS deveria funcionar, quais eram as atribuições do SUS, quais eram as competências do SUS, dos entes federativos, enfim. O SUS foi criado para oferecer atendimento que, gente, igualitário e promover saúde para quem? Para toda a população, não só para quem trabalhava de carteira assinada. Então, o SUS ele surgiu como um anseio da população, tá? E ele constitui um projeto social único que se materializa por meio de ações de promoção, prevenção e assistência à saúde dos brasileiros. Olha como o SUS é lindo, né? O SUS é lindo. Então, aonde que fala na Constituição Federal sobre o SUS? Dos artigos 196 ao artigo 200. Então, nós temos aí 4 artigos na Constituição que falam sobre o SUS, tá? E depois as 2 leis que vêm regulamentar. O artigo 196 diz que a saúde é um direito de todos e dever de quem? Do Estado. A gente ouve tanto essa frase, né? A saúde é um direito de todos e dever do Estado. De onde surgiu essa ideia? Como é que foi? Da onde veio? Então, está aqui, pessoal, na Constituição Federal, tá? Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos ao acesso universal e igualitário, as ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, isso aqui está escrito na Constituição, artigo 196. Artigo 197, são de relevância pública as ações de serviço de saúde cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre a regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Aqui fala sobre, aqui que diz o artigo 197, que deve ser disposto conforme lei. Quais são as leis? 8.080, 8.142, que veio depois, em 1990. Para quê? Para regulamentar, fiscalizar e haver um controle, né, desse sistema. O artigo 198, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Primeira diretriz, descentralização, atendimento integral e participação na comunidade. Pessoal, eu vou falar sobre essas diretrizes um pouquinho mais na frente, tá bom? Então, eu não vou me deter aqui a explicar para vocês, que a gente vai ter mais na frente, a gente vai explicar como é que funciona essas diretrizes. O artigo 199 diz que a assistência é livre à iniciativa privada. O que quer dizer isso? Que o SUS independe do sistema privado, da iniciativa privada. Então, ele não depende. A iniciativa privada pode participar de forma complementar. Como assim? Um exemplo, um paciente em Pinheiro precisa de uma ressonância magnética. Pelo SUS não existe um aparelho de ressonância magnética. Então, o que acontece? Se houvesse uma clínica em Pinheiro particular que tivesse um aparelho, o SUS poderia pagar para que esse paciente que precise dessa ressonância, ele tivesse acesso a esse exame de forma gratuita. Então, assim, de forma complementar, a iniciativa privada pode participar do SUS, tá? Depois eu vou passar um trabalhinho para que vocês leiam esses artigos, esses parágrafos de forma bem detalhada, tá bom? O artigo 200, ao Sistema Único de Saúde, compete, além de outras atribuições, nos termos da lei. Então, aqui vai falar o quê? As atribuições que competem ao Sistema Único de Saúde. Então, olha lá, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse da saúde. Então, tudo que é de interesse da saúde, o SUS pode controlar e fiscalizar, viu, gente? Participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, que são as vacinas, hemoderivados, que são sangue, todos os componentes que são retirados dele. Executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como saúde do trabalhador, ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Então, todas as pessoas que se formam, os trabalhadores, o SUS ele também tem essa competência aqui, tá, de ordenar essa formação. Participar na formulação de política e de execução das ações de saneamento básico. Olha só, gente, até o saneamento básico, o SUS ele participa dessa formulação dessa política, porque o saneamento básico está totalmente ligado à questão de saúde de uma população.
incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico, fiscalizar e inspecionar alimentos, olha, alimentos, compreendido o controle do seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. Então, isso o SUS também tem competência de fiscalizar, tá? Participar do controle e fiscalização da produção de transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos e colaborar na proteção do meio ambiente. Olha que interessante, até aqui na questão do meio ambiente, tá? Nele compreendido do trabalho. Porque todos esses fatores, eles influenciam direta e indiretamente na saúde de uma população. Então, ela diz respeito ao SUS. Então, o Sistema Único de Saúde, ele possui princípios. Eu tenho princípios, vocês também têm princípios. Todos nós temos princípios. O SUS também tem. E os princípios, eles são divididos em doutrinários e organizacionais, tá? Os princípios doutrinários são universalidade, integralidade e equidade. E os organizacionais são descentralização, regionalização e hierarquização, tá? Então, os princípios doutrinários, universalidade é o que? O SUS é universal. O que é um SUS universal? Ele é um direito de todo ser humano. Então, independente da raça, da cor, do credo, de qualquer coisa, o SUS, qualquer pessoa vai ser atendida pelo Sistema Único de Saúde, tá? Chegar no hospital, ela vai ser atendido. A integralidade garante o usuário com atenção que abrange as ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, com garantia de acesso a todos os níveis, em todos os níveis de complexidade do sistema de saúde. Então, a integralidade também pressupõe a atenção focada no indivíduo, na família e na comunidade. O que é integralidade, gente? Se o paciente precisa de uma vacina, ele vai ter direito à vacina. Essa vacina está onde? No nível menos complexo do sistema, lá na atenção básica, no posto de saúde. Se esse paciente precisa de um tratamento, por exemplo, medicamento para uma pressão alta, para um diabetes, se ele precisa, por exemplo, de uma cirurgia, que é um nível mais complexo, está já no nível mais alto do sistema, ele vai ter direito. Se ele precisa de um transplante, ele tem direito a esse transplante no SUS. Se ele precisa de reabilitação, ele também vai conseguir esse atendimento pelo SUS. Então, isso é integralidade, é resolver o problema do paciente e atender esse paciente como um todo, certo? A gente sabe que existem as falhas do sistema, a gente sabe que a fila é muito grande, porque são muitos brasileiros que precisam desse atendimento. Porém, o SUS é muito lindo, né? Porque ele promove esse acesso universal de todo ser humano, para todo brasileiro, e ele também tenta atender esse paciente de forma integral, de acordo com as necessidades dele. Então, se ele precisa de um serviço mais básico, ele tem direito. Se ele precisa de um serviço mais elaborado, mais avançado, com uma tecnologia maior, ele também tem direito. Mas nós temos aqui, então, um adulto, nós temos uma criança e nós temos uma criança menor. Então, percebam que o adulto não precisa do banco, tá? Então, a equidade é aqui nessa figurinha ao lado. O que é equidade? O adulto ficou sem um banquinho, a criança, ela ficou com um banquinho e o menorzinho, a gente deu 2 banquinhos para que ele pudesse ter acesso ao jogo aqui, tá? Para que ele pudesse enxergar além do muro. Então, equidade é tratar os desiguais nas formas de suas desigualdades. O que é isso, gente? É ver a necessidade de cada um e poder agir de acordo com essa necessidade. Então, chegou um paciente infartando lá no hospital e chegou um paciente com enxaqueca. O de enxaqueca chegou primeiro. Igualdade é que ele fosse atendido primeiro, porque ele chegou primeiro. Equidade é atender quem está infartando primeiro, porque aí a gente entende que aquele atendimento é de urgência. Ou seja, a necessidade dele é urgente, ele precisa ser atendido naquele momento, tá bom? E descentralização político-administrativa, né, é o processo de transferência de responsabilidade de gestão para quem? Para os municípios. Então, nós temos 3 esferas de governo. Quais são essas esferas de governo? Nós temos os entes federativos, que são União, Estados e municípios. Então, na União, quem é que manda? Quem é o gestor? O ministro da Saúde. No Estado, o secretário estadual de saúde, e no município, o secretário municipal de saúde, né? Então, descentralizar é tirar o poder de uma pessoa só.
de um ente federativo só. Então, o ministro da Saúde ele não pode responder pelo município de Pinheiro. Quem responde pelo município de Pinheiro é o secretário municipal de Pinheiro. Por quê? Porque o ministro da Saúde ele não conhece as características regionais de Pinheiro, ele não sabe como funciona o sistema aqui. Então, isso é descentralização. Tirar o poder, descentralizar, tá bom? Regionalização e hierarquização. Então, regionalização, gente, aquilo que eu falei para vocês. O Brasil é um país continental de dimensões gigantescas. Então, eu não posso, de forma alguma, usar o mesmo modelo que se utiliza lá no sul do Brasil, lá no norte do Brasil, no centro-oeste, no sudeste, aqui no nordeste, porque são regiões diferentes, são características diferentes, climas diferentes, população diferente, culturas diferentes, dialetos diferentes. Então, eu preciso entender o povo, eu preciso entender essa cultura, eu preciso entender como é que funciona esse local, essa região, para que a gente possa implementar um serviço que seja mais adequado para aquela população, tá certo? Então, aqui, por exemplo, isso aqui também diz respeito, por exemplo, aqui a Baixada Maranhense, nós temos em torno de 47 municípios, se eu não me engano. Então, dentro dos 47 municípios, todos os municípios têm acesso a todos os serviços de saúde? Não. Então, se, por exemplo, o município de Presidente Sarney precisar de uma UTI, um paciente de lá precisar de uma UTI, esse paciente vai ser encaminhado para Pinheiro, porque Pinheiro é a regional de saúde. Pinheiro é o polo da Baixada. Então, o que isso quer dizer? Que o presidente Sarney ele precisa repassar até um recurso para Pinheiro, para que ele possa mandar os pacientes dele para cá, para que Pinheiro, de fato, consiga ser regional, tá? Ser polo. Então, o outro conceito de que é controle social e participação social, isso daqui está regulamentado na Lei 8.142. Então, aqui fala que o povo ele tem poder de deliberativo, ele tem o poder de fiscalizar o SUS. E como é que isso acontece? Isso acontece nos conselhos de saúde, tá? Isso acontece nas conferências de saúde, que são a cada 4 anos, tá bom? Então, gente, o SUS é lindo. O SUS é a nossa política, é o nosso sistema. Ele olha o brasileiro como um todo, ele é universal, ele é equânime, ele é perfeito, porém, às vezes e muitas vezes mal gerido. Então, vamos defender o SUS, tá? Defender o SUS é defender a nossa democracia. Defender o SUS é um dever nosso enquanto profissional da saúde, tá? Enquanto não só profissional da saúde, mas enquanto usuário, certo? Que nós somos. E vocês, quando se formarem, serão trabalhadores da saúde, do SUS. Então, eu quero que vocês tenham cuidado, não sucateiem os serviços, tá? Vamos cuidar, vamos zelar daquilo que é nosso, daquilo que a gente conseguiu com muita luta, aquilo que foi conquistado com muita luta, tá bom? Que é o direito à saúde de todos. Então, dia 7 de abril foi comemorado o Dia Mundial da Saúde. E aqui nós temos, né, esse sistema que é único, que é muito bom e que a gente precisa valorizar, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. A gente vai tirar algumas dúvidas já já.